Olá, Portugal na Real, com vocês mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar sobre os problemas existentes em cada tipo de visto. Para quê? Para que você que está aplicando para o visto aí, está selecionando seu processo de vinda para Portugal, possa fazê-lo de uma forma mais consciente, né? Sabendo, né, como vai escolher o processo e o que vai acontecer ao longo dessa escolha, né, de vinda para Portugal, o trâmite todo do processo, tá bom? Então fica com a gente até o final no vídeo, tem muita coisa boa, tem pulo do gato, tem muita coisa legal que eu vou passar para vocês aí nesse vídeo, tá bom? Enquanto isso, solta a vinheta, editor, roda aí. Então, de volta com vocês aí com o nosso vídeo. Bom, como eu dizia, vamos falar sobre os problemas existentes em cada processo de visto. Aquela pegadinha, aquela coisa pequenininha que você às vezes não consegue identificar no teu processo e só vai descobrir depois que já aplicou, que já botou dinheiro na frente, já fez já planejou de vir, ou até já chegou em Portugal, e aí você vai descobrir que tem aquele probleminha ou outro que você acabou sendo surpreendido. Eu estou aqui para evitar isso, para passar essas explicações para vocês de forma clara e objetiva, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela ordem dos vistos, né? Vamos falar sobre o visto D1, que é o visto de trabalhador. O visto D1 é o seguinte, ele é um visto interessante, é para aquele realmente que vem trabalhar em Portugal, ele se diferencia da manifestação de interesse, não confundam com aquela pessoa que vai a Portugal na condição de turista e lá arruma um emprego e se legaliza. O visto D1, tá? Ele se aplica para aqueles que estão no Brasil e reúne algumas condições que são interessantes para trabalho em Portugal. Tá? O único ponto, né, mais complicado desse processo de visto de trabalho, e às vezes muitas pessoas me perguntam, né, como é que funciona, eu quero trabalhar, como é que eu tiro o visto de trabalho? Eu preciso saber primeiro o que você faz, né, o que você sabe fazer. Porque a depender da tua qualificação, de repente o visto D1 não vai ser o mais aconselhável, por incrível que pareça. Não, visto de trabalho? Mas não vai se adequar ao teu caso. Por quê? Muitas vezes a tua profissão não é uma profissão de alta demanda em Portugal. Isso acontece frequentemente. Vamos dar o exemplo aqui do ramo de restauração, né, que são os restaurantes em Portugal. O garçom, por exemplo, que nós chamamos de atendente de mesa em Portugal. Tem bastante gente para fazer isso, né? Então, trazer essa pessoa qualificada do Brasil, por mais qualificada que ela seja, vamos supor que tem um curso na área de hotelaria, né, trabalhe com isso, mesmo assim, é difícil trazer essa pessoa para Portugal. Por quê? Porque existem pessoas que podem cumprir essa função em Portugal. Então existe sim uma reserva de mercado e todos os países fazem isso, né? Inclusive Canadá, Irlanda, existem os skilled workers, que são aquelas funções específicas que constam na lista do governo, que são pessoas que são desejadas, vamos dizer assim, para exercer a função naquele país. E no caso da restauração, né, o atendente de mesa, o garçom, é uma função muito comum e muitas pessoas já exercem, né? Então acontece isso, de você não conseguir a vaga. Por que você não consegue a vaga? Porque existe a reserva de mercado, né? Alguém contrata diretamente a pessoa que já está no país, né? E como é que seria para contratar você, que está, por exemplo, no Brasil? Eu já tenho vídeo sobre isso, sobre essa forma de contratação para trabalhador, mas eu vou lembrar aqui a vocês que existe o processo de seleção, né, no IFP, no Instituto de Estudo e Formação Profissional de Portugal, onde essa vaga ela é disponibilizada, né? Essa vaga é disponibilizada lá no Instituto e o empregador interessado vai querer aquela vaga, ele vai lá buscar aquele empregado e o contrata. O que acontece? Quando ele precisa emitir uma certidão, se ninguém pegar aquela vaga, ela ficou lá disponível por 30 dias, tá bom? E ninguém ocupou aquela vaga, aí sim, emite-se uma certidão de que nenhum cidadão português ou os demais europeus puderam ocupar aquela vaga, quiseram ocupar aquela vaga por algum motivo, e com aquela certidão sim, você vai instruir o processo de visto no Brasil. Por isso que o processo de visto de trabalho tem esse pormenor, essa coisa um pouquinho, esse aspecto um pouco de dificuldade no momento que você vai pegar. Ele não se aplica a todo mundo. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer o visto de trabalho. Nem sempre é assim, tá? Então tá explicada a questão do visto D1 aí. Vamos passar para o visto D2, que é o visto de empreendedor, né? Aquele que quer empreender em Portugal, montar a sua empresa. Acho muito válido, muito justo, muito digno você fazer isso, esse processo. Também não se confunde com aquele que vem como turista e empreende Portugal, monta a empresa e se legaliza pela empresa, tá? Vale dizer, o visto é feito lá no Brasil, o visto D2. E esse que empreende do Brasil, primeira coisa a ser identificada, e por isso a gente marca a consultoria com o cliente para poder identificar o perfil dele, é saber se ele tem esse viés de empreendedor. Né? A primeira pergunta é: você já empreendeu? Você já tem alguma coisa? Já fez alguma coisa voltada para o ramo do comércio? O que te leva a crer que você, de repente, em Portugal vai dar certo?
você não está empenhando dinheiro na frente de um processo desse e de repente não vai dar certo para você aplicar dessa forma. Então são coisas que você tem que pensar bem antes, tá? Supondo que você então tenha uma veia de empreendedor, né? Você goste, seja você quer continuar o teu ramo, quer até abrir uma filial, alguma coisa, uma franquia em Portugal, seja o que for, o que é válido, tá? O que acontece? Você tem que saber que você, ao abrir essa empresa, você vai ter custos, né? Isso independente de aprovar o visto. Porque para aprovar o visto, você já vai ter que estar com uma empresa aberta em Portugal, tá? E isso gera custos. Tá? Segurança social, em torno de 200 e alguma coisa, mais contabilidade organizada, centro, você vai ter uns 350, 400 euros, fora a lógica, depois você vai ter que alugar. Então você vai ter esse custo mais ou menos mensal, independente do teu visto ser aprovado. E se teu visto não for aprovado, como é que vai ficar isso? Você tem que pensar nisso tudo. Vai ter que fechar a empresa, vai ter que ter um trabalhinho a mais. Então, o problema do visto D2 é justamente esse, apesar de ser um excelente visto, tá? Tem isso. O visto D3, ele por si só, ele já tem as suas dificuldades, que é para atividade altamente qualificada, e já sabemos que, né, para a área de estudos, seja para a área de estudos, seja para a área de trabalho, você por si só tem que ser um profissional em demanda, altamente qualificado, assim como eu mencionei no visto D1. A diferença é que ele se aplica para aquele pessoal chamado Tech Visa. Então ele tem a diferença do D1, ele não se aplica como D1, ele se aplica como D3. Tá? Mas tem as mesmas peculiaridades, a questão realmente de você ter uma dificuldade maior, você tem que ser uma pessoa muito qualificada para aquele cargo, tá bom? Visto D4, de estudante. Tá? O que acontece? O visto D4 é um dos melhores vistos que existe, tá? Você consegue, com uma certa tranquilidade, a aprovação dele, uma vez que ele depende muito mais de você estar matriculado na universidade, é uma relação entre você e a universidade, e não você e uma determinada qualificação, você e o empregador, por exemplo. Então, você e a universidade, você faz a sua matrícula, consegue a tua aprovação, dali em diante o processo de visto corre um pouco mais, de uma forma mais simples. O problema desse visto é o seguinte, não é nem no visto, é quando você chega em Portugal e tira a tua residência. Ele é uma residência temporária, como todos os outros, só que ela é renovável a cada ano. Né? Então, não é bem um problema, mas é uma coisa que vocês precisam estar a par, saber que funciona dessa forma. Os demais processos funcionam da seguinte forma: o primeiro cartão, o primeiro título de residência é válido por 2 anos, e depois você renova para 3 anos. Houve, inclusive, mudança recente nesse sentido, alterando esses prazos, o que foi muito bom. Então, o primeiro título são para 2 anos, os demais são para 3 anos. E aí você fecha os 5, pede nacionalidade, tudo aquilo mais. Tá? Ocorre que, no visto de estudante, você tem que renovar todo ano, porque depende de aproveitamento teu nos teus estudos ali, depende de você estar efetivamente matriculado para o ano seguinte, com as propinas iniciais já pagas. Então, anualmente isso é verificado pelo CEF, por isso que ele tem essa questão um pouco mais longa aí, tá bom? É um pouco mais repetitiva, né? Todo ano você tem que fazer esse processo, tá bom? Então, essa é a pegadinha do visto D4. A questão do regulamento familiar, que é o visto D6, não vamos falar, não há porquê aqui. O visto D7, vamos falar do visto D7 então, que é o de aposentados e aqueles que possuem renda passiva. O visto D7, nesse caso, ao meu ver, eu sempre falo isso, é o melhor tipo de visto que existe, tá? É o melhor deles, porque ele pega o melhor dos mundos mesmo, ele pega a questão do visto de residência de 2 anos, tem as suas facilidades, contudo, né? Existe aquele pormenor da conta bancária estar aberta em Portugal. Você tem que estar com uma conta aberta em Portugal, o valor tem que estar depositado, e quem não sabe qual é o valor, dá uma assistida nos vídeos anteriores, aí vocês vão saber, tá? A portaria 1573 de 2007, regra essa questão dos valores que tem que estar depositado. Só que, para o visto D7 em si, tem que estar numa conta portuguesa, tá bom? Já tem que ter a conta aberta, o dinheiro disponibilizado em Portugal. A outra questão também que é um pouco complicada para o visto D7, que oscila muito, às vezes as exigências caem, daqui a pouco elas voltam, é a questão de ter o imóvel arrendado em Portugal já. Tá? Então, aquele que é aposentado ou de renda passiva, ele já precisa estar com o imóvel arrendado em Portugal para aplicar para o visto. E vai provar isso através da junção do contrato de locação, obviamente, e do registro nas finanças, para comprovar que ele tem um imóvel arrendado em Portugal. Então, tem essas pequenas dificuldades para o visto D7, apesar de ser um visto excelente e, ao meu ver, repito, o melhor de todos. Tá bem? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente aqui, tá bom? Coloca aqui no campo de dúvidas, peço a vocês que não enviem as dúvidas por e-mail, não mande a dúvida lá pelo WhatsApp,
coloca aqui no campo de perguntas que eu posso responder a todos de uma forma mais ampla, tá bom? E para contratações, parcerias, etc., mande um e-mail para contato@portugalnareal.pt. Tá bem, gente? Uma ótima semana para vocês, muito obrigado e até breve. Portugal na Real.